Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do OTCast, o podcast da Oliveira Trust. Eu sou José Alexandre Freitas, CEO da Oliveira Trust, e hoje a gente está aqui para falar sobre um tema muito bacana. Eu, como advogado de formação, gosto muito, que é para falar sobre garantias exóticas dentro do nosso mercado de capitais. E para esse bate-papo super bacana, a gente está recebendo dois convidados, pessoas ilustres do nosso mercado, advogados renomados e que a gente trabalha há muito tempo juntos já. É a Luísa Oswald, que é sócia da Leto Capital, e o Bernardo Carneiro, que é sócio do Lefosse Advogados. Sejam bem-vindos. Obrigado, Freitas. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Como você falou, a gente trabalha há muitos anos. É sempre bom a gente poder sentar e discutir temas que a gente já enfrentou no passado, né? Bom, muito obrigada pelo convite, Freitas, Oliveira Trust. É uma casa que realmente a gente já trabalha há muito tempo, né? Muito renomada e, enfim, muitas discussões aí ao longo dos últimos, acho que 20 anos. Bom, eu sou a Luísa Oswald, como o Freitas apresentou agora, né? Eu sou sócia da Leto Capital, responsável pela estratégia de Special Situations, então realmente garantias exóticas. Eu vejo elas na situação mais complicada possível, que é normalmente na fase de execução. Então, é quando a gente, enfim, já fica desesperado aí por conta de tempo, entendimento de juiz e tudo. Então, bom, prazer e muito obrigada pelo convite de novo aí, Freitas. Vai ser um prazer aí discutir o tema. A gente que agradece. Obrigado mesmo. E assim, para quem está assistindo aqui o podcast, às vezes, para poder entender o tema e saber exatamente qual é o conceito, eu gosto muito de quando se trata de garantias, né, mencionar o que o mercado tradicionalmente fazia. Né? Quando a gente fala da década de 90, ali, início dos anos 2000, funcionavam muitas garantias tradicionais, acho que mais na década de 90. E aí você tinha até hipotecas, calção, penhor de ativos, tinha muita debênture emitida com penhor mercantil, estruturas que hoje em dia ficaram praticamente obsoletas ou são garantias adicionais dentro da estrutura. E essa evolução do mercado ela acabou sendo acompanhada pela criatividade dos escritórios, dos advogados, buscando estruturas que dessem mais robustez para os devedores, na capacidade de executar, de ter um reconhecimento, um recebimento adequado da dívida no momento de execução de estresse. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês nesse movimento, essa questão da evolução dentro do mercado. Né? Primeiro aí, Luísa, eu vi, como é que você vê essa evolução? Você, realmente, pensando já nos anos 2000, né, década de 2000 ali, como é que você viu isso e o que você tem aí a falar para a gente sobre esse tema? Bom, então, eu acho que desde que eu entrei no mercado, né, eu entrei no mercado em 2002, né, primeiro emprego, de fato, 2004, e atuei bastante, né, em banco, né, eu fui do Banco BBM, que foi uma baita escola, especialmente no agro. Então, assim, hoje, né, eu fico vendo assim, poxa, o que mudou no agro? Não mudou muita coisa, né? Então, assim, antes, né, quando tocava carteira agro, lá, não só agro, mas também pensando também em outros setores, a gente tinha ali a figura do penhor rural, penhor mercantil. Hoje, por exemplo, o penhor mercantil quase não é usado. Hoje você já tem aí uma citação da alienação fiduciária de estoque, coisa que na época era super discutível. A jurisprudência entendia que você não conseguia fazer por conta do bem fungível. Então você tinha ali o penhor mercantil, você tinha ali as empresas de monitoramento, fiel depositário, que sempre era aquela bola dividida do fiel depositário, da responsabilidade, as indenizações e tudo que teria que pagar se sumisse o bem. Então, assim, eu não vi muita mudança, para falar a verdade. Eu acho que como é que se diz? Não é nem invenção, a grande introdução em termos de garantia foi realmente a garantia fiduciária, né? Então, assim, a gente tinha lá a garantia fiduciária, tanto a alienação fiduciária de veículos como também de imóveis, e isso daí foi, na verdade, evoluindo com cessão fiduciária de recebíveis. Antes a gente falava de penhor de recebíveis, né? Eu peguei a época do penhor de recebíveis, e você tinha zero garantia ali de uma recuperação seja de uma recuperação judicial, que também é algo mais recente, né? Eu ainda peguei ali o finalzinho das concordatas. Não lembro, não peguei nenhuma de fato. E você, Bernardo, o que você acha aí dessa evolução aí nesse espaço-tempo?
Eu acho assim que tem que olhar a evolução sobre vários aspectos, né? A gente teve uma evolução no mercado de crédito privado, acentuada aqui mais recentemente, mas o fato é que a gente, hoje em dia, e já há algum tempo, tem alocadores de recursos muito mais sofisticados do que a gente tinha antes. O que significa isso? São pessoas muito capazes de olhar garantias diferentes, aspectos diferentes e dar preço para isso, né? Analisar o risco-retorno. Do outro lado, a gente vê empresas que não eram créditos óbvios acessando o mercado de capitais, né? Isso também exige alguma criatividade, porque se ela não é um crédito óbvio, é porque, enfim, a gente tem que pensar em alguns mitigantes, soluções. Então, eu vejo... a Luísa mencionou a recuperação judicial, mudou bastante também os impactos. A gente, hoje em dia, pensa muito... dependendo do emissor, um default seletivo, é muito difícil acontecer. O sujeito vai sempre ir para mediação, para recuperação. Então, acho que tem que olhar essas novas garantias, que elas podem ser uma função da estrutura ou podem ser uma função do ativo, propriamente, né? Elas são uma função da evolução do mercado, um mercado mais sofisticado, mais tolerante a risco, de empresas com necessidade de captação que não vão ser atendidas por bancos, e isso abre espaço para a criatividade. Então, acho muito importante ver sistematicamente ou sistemicamente esse tema, né? Porque é uma função de várias forças que estão se manifestando aqui no mercado. Porque não adianta você ter capacidade jurídica de ter estruturas extremamente complexas, com garantias exóticas e que vão melhorar o risco de crédito da estrutura, se do ponto de vista do investidor ele nem vai entender o que está ali por trás, né? Então, realmente o investidor mudou, o perfil entende hoje mais e fica mais fácil você desenvolver e estruturar operações desse tipo, porque vai ter público para adquirir esses papéis, né? E aí eu estava pensando, eu falo muito isso, né, quando falo de estruturas de garantias e operações de crédito, num tripé, que é correta formalização, suficiência e exequibilidade das garantias dentro de um conceito de eficácia, de fato, daquela garantia para que você possa recuperar o crédito. Quando a gente fala de garantia exótica, eu acho que correta formalização, ok, você vai usar um instrumento, não é mais o penhor, a alienação fiduciária, ok, mas a formalização, a lei já define a forma, fica um pouco mais fácil. Agora, e na questão da suficiência, na avaliação dessa garantia, o que vocês têm visto aí como desafio, né? Vou começar aí pelo Bernardo, nessas estruturas mais exóticas, a questão de avaliação dessas garantias, para fins de suficiência. Eu acho que qualquer coisa que não é suficientemente testada, não tem um track record, que são essas coisas mais inovadoras, elas exigem cautela do investidor, então vai talvez pegar no seu segundo tripé, que é a suficiência, né? Você vai fazer uma operação com o LTV, né, que é a relação valor de garantia, valor da dívida, maior do que você faria talvez em outras circunstâncias, porque você vai ter mais dúvida sobre a execução e sobre o prazo da execução, que são os dois elementos principais. Isso sob o ponto de vista da recuperabilidade, mas o que a gente pode também pensar é que as garantias, seja as tradicionais ou exóticas, elas podem ter outras funções de criar incentivos para o devedor se comportar de tal forma, ou num evento de insolvência te dar uma vantagem que você não teria e uma condição de negociar melhor. Então, a gente acha que tem que olhar essas duas dimensões, a recuperabilidade e o que essa garantia vai fazer por mim se eu tiver que sentar na mesa para negociar, né? E aí eu acho que é realmente uma coisa meio artesanal, né? Entender exatamente a circunstância do devedor, entender onde você está dentro da estrutura de capital, que é fundamental, se está subordinado, se é sênior. E dentro desse cenário, você se posicionar da forma mais eficiente, do ponto que você pode proteger o seu crédito da melhor forma. Então, acho que
hoje em dia é um xadrez, né? Não é mais só olhar a garantia e fazer uma conta. É um xadrez que você tem que olhar. E você me lembrou um episódio, não vou citar o nome da empresa, que a empresa está rodando ainda, tá funcionando. Mas teve um episódio que a gente, a Oliveira Trust era agente fiduciário da emissão de debêntures e 15 dias antes do vencimento, era bullet 3 anos, 15 dias antes a empresa chamou a gente por meio de um escritório lá no Rio e fez uma assembleia, falou, com os investidores, eram uns 15 investidores, eu não vou pagar, tá? Então, não vou pagar e se executar não vai receber nada, então espera, vou fazer daqui a 2 meses no máximo, estão apresentando o plano de restauração da companhia, eu digo para vocês como é que a gente vai pagar. Aí ficou investidores olhando, tipo, todo mundo achando que ia receber o dinheiro. Quando chamou para a Assembleia, sabia que tinha alguma coisa, mas... Aí dali, então tem mais um assunto, vamos... Aí eu pedi licença dentro do escritório, né? Dá licença, o cara o dono do escritório não queria sair da sala, né? Falei, então foi o seguinte, vou fazer uma nova Assembleia na Oliveira, estava com 100%, na Oliveira 3, Rio, São Paulo, que estava com vídeo, né? Fazer amanhã. Tá horário? Tá bom, então tá bom. Então, suspendi a Assembleia e reabri. Fiz outra, na verdade, né? Porque estava com 100%. No Rio, em São Paulo, no dia seguinte com todo mundo. Já na Oliveira 3. Aí, gente, e aí? Não, vamos contratar advogado, vamos executar, como é que pode? Como é que é? Contratamos advogado, aí tinha uma garantia que mexia com o recebível dela, né? É difícil a gente conseguir travar, mas que vai criar uma celeuma tão grande operacional que ela vai ter que sentar, não daqui a 2 meses, mas antes disso. E foi o que a gente fez. A gente contratou na época, acho que foi o Arnoldo Valde, foi um escritório também lá do Rio, aqui em São Paulo, e executou. Aí, por conta dessa garantia exótica, a empresa chamou no dia seguinte ali, não sei o quê, vamos fazer alguma coisa, e fez uma condição excelente. Os investidores saíram extremamente satisfeitos com a forma como eles receberam. Mas só conseguimos isso por conta de uma garantia que não era... Ela não ia satisfazer 100% da dívida, mas ela criava um transtorno, um embaraço, exatamente, operacional, financeiro para o devedor, né? Então, tem esse ponto que você colocou... já vimos na prática funcionar. Mas desculpa, Luiz, e você? Como você... Não, então, o que eu acho... eu acho assim, acho que hoje, né, o que tem travado mais as discussões, eu acho que, obviamente, isso está relacionado à avaliação também. Então, esse caso que você comentou, o devedor chamou, falou que não ia pagar. Mas muitas vezes você é surpreendido com uma medida cautelar, né? Preparatória da RJ. Então, esse tipo de situação bota sempre o devedor ali, entendeu? Num patamar, né? Tipo assim, não, eu é que mando aqui e vocês são todos reféns aqui. Basicamente isso, né? Você fica desesperado, você não sabe muito bem como o cara vai lidar com aquilo, como ele está classificando a sua dívida, qual o plano de pagamento, quem ele está contratando também. Então, assim, você não sabe nada. Sabe que tem uma cautelar, na verdade, que tem um segredo ainda por cima, né? Tem um sigilo. Então, acho que hoje, até essa questão da avaliação das garantias e até mesmo quando você faz uma operação com recebível, isso também tá mais em jogo, né? Tá mais em jogo, assim, acho que as taxas acabam ficando mais caras também, né? Você tem ali um trade-off ali, né? Então, eu não sei, acho que com relação à avaliação, voltando, né, para não perder o link da avaliação, vai depender, obviamente, do risco, né? Então, se você está falando de uma operação de uma empresa high grade, você vai exigir um nível de garantia. Agora, se você está olhando já para um high yield, para alguém já quase ali com o pé no special seats e tudo, é óbvio que o LTV aí, o loan to value, vai ser super importante. Você vai ter que evitar pegar certos ativos em garantia, como, por exemplo, você vai pegar já uma empresa que está num high yield ali já começando a ficar eventualmente um pouco estressada entre o high yield e o special seats. Cara, você não vai poder pegar a planta industrial, você não vai poder pegar um monte de coisa. Então, acaba que também fica difícil até de você poder operacionalizar alguma coisa para o cara, porque você vai fazer o quê? Você vai fazer baseado em aval. Mas aí você fazer o aval também, você colocar um aval, que normalmente assusta um pouco também, você tem que ter algum tipo de garantia, você tem que saber já qual é o patrimônio do cara. Muitas vezes a gente pede para abrir, né? Declaração de imposto de renda para já ter ali um norte de como poderia sair de um risco. Acaba tendo também mais um efeito moral. É um efeito moral e, assim, o cara realmente, se o cara for sério, né, ele não blinda, né? Mas, assim, então, assim, acho que no final do dia,
acho que eu estava comentando isso com o Bernardo ontem. Cara, devedor você tem que olhar no olho. Se o cara vai cumprir ou se não vai. Tipo assim, o cara que não é super lá, estiver super de má fé, mau caráter e tudo, o cara vai sentar na mesa. Se não, ele vai blindar patrimônio, ele vai passar para o filho, que vai passar para o primo, que vai passar para fulano de tal. E o que quer que seja um ativo da empresa, seja um ativo pessoal. Então, assim, acho que o loan to value, ele é importante, mas acho que mais importante hoje em dia você entender quem é o seu devedor. Entendeu? Acho que sempre foi, né? Sempre foi. Mas eu acho que hoje em dia, talvez mais por conta desses perrengues momentâneos que você pode passar aí, da medida cautelar, coisas assim. Então, você esperar, na verdade, que o devedor faça isso que o devedor fez no seu caso. Ele sente e fala, não vou pagar, e, poxa, e aí, enfim, pelo menos ele fala que não vai pagar. Eu acho que esse devedor não vai fazer mais isso de chamar antes, não. Eu acho também não. Eu acho que também não vai fazer. Então, assim, mas acho que é muito mais isso, sabe? Acho que, pelo menos, a história me mostra isso. Eu já tive muita garantia muito boa em operação, mas garantias que você vai ter. Isso no Special Seats, né? E aí, nessa questão de atrapalhar, é que vem outro conceito. A gente está falando de avaliação da garantia. Sim, para claro. fins de suficiência. O tempo para você conseguir cobrar é muito importante para você avaliar, de fato, o quanto vale aquela garantia, né? Porque você imagina, a dívida está rolando ali com CDI, com mais um spread. Aí você demorou 2, 3, 5 anos. Ainda mais alguns setores, né, específicos, aí, agro, que tem questão produtiva do ativo. Né? Como é que você vê isso aí? Então, eu acho que hoje, Freitas, não sei se o Bernardo concorda, mas acho que talvez até isso seja mais relacionado ali ao Special Seats, quem está comprando, tá? Estou comprando ativo, ou mesmo dando dinheiro no Deep Finance e tudo. Cara, hoje os critérios de jurimetria, eles viraram fundamentais para você fazer qualquer tipo de operação. Então, assim, se chega lá o Miller para mim e fala assim, pô, você acha óbvio executar uma garantia de um penhor rural numa comarca, sei lá, tipo, na fronteira do Mato Grosso do Sul, tipo, cara, não é óbvio isso. Não é óbvio e por quê? Porque você vai ter uma comarca mínima, digamos. Tô chutando, tá? Nada contra nenhum estado do Brasil, mas assim, você vai olhar para uma comarca que tem 1.000 habitantes, você já vai imaginar que o juiz, ele é controlado pelo próprio fazendeiro local, que ele é controlado pela polícia. Então, assim, vai ser todo mundo amigo. Todo mundo na sexta-feira, toma um uísque junto. Como é que você vai poder entrar ali? Então, assim, você vai ter um entrave grande para poder fazer uma cautelar de arresto ali, para poder tirar uma soja, qualquer coisa assim. E aí vai para qual tribunal? Vai para o tribunal, digamos, do Mato Grosso, ou vai para o tribunal de São Paulo. Cara, você tem que ter ideia ali, mais ou menos, do tema. Que tipo de tema é? Discutir cessão fiduciária de recebível em São Paulo é legal. Você consegue rapidamente uma solução. Agora, se você vai discutir numa comarca com um juiz que não entende de crédito, que não é especializado, é outro risco. Então, assim, eu acho que essa situação do próprio tempo, né, ele tem que ser muito bem mensurado quando você dá o dinheiro. E custos, exatamente, os custos também. Então, assim, o custo de remoção daquele ativo. Então, assim, acho que hoje as pessoas estão mais ligadas nisso, até porque você consegue ter, hoje, por exemplo, portal de transparência, né? Você tem um portal de transparência de magistrados, então você consegue ver produtividade, o tempo que demora uma execução numa determinada comarca. Então, tudo isso daí, você tem que estar mais ligado nesse tipo de coisa. Eu acho que no passado, quando a gente dava o crédito, lá nos, anos 2000 até 2010, talvez até a crise ali, eu acho que não tinha uma preocupação tão grande assim, sabe? Tipo assim, não, vamos fazer, e ninguém olhava. Hoje, cada crédito que eu dou, ou seja, uma compra de uma ação judicial, qualquer coisa que eu faço ali, eu tenho que olhar absolutamente tudo. Eu vou falar, cara, qual é o entendimento desse magistrado aqui? Está prevendo? Está com o ministro fulano, do STJ. Quanto tempo esse fulano demora para julgar? Qual é o entendimento desse cara com relação a esse assunto? Então, assim, acho que hoje, cada vez mais, os critérios de jurimetria têm ajudado a dar esse norte de prazo de execução. Não sei se o Bernardo concorda comigo, mas... Não, eu concordo. Na verdade, eu acho que hoje em dia a análise do crédito é muito mais complexa, né? Então, acho que
a gente tem esses elementos de audiometria que são essenciais. E às vezes a gente tem que lidar com a realidade também, porque alguns criadores também não gostam de trabalhar com a realidade. Ele chega lá, pega lá a planta industrial do cara e manda ele declarar que não é bem essencial. Não dá para lutar contra a realidade. Ou a gente, por exemplo, a companhia tem um caixa único e não sei mais o quê, e você vai dizer que ela não vai consolidar se tiver um evento de consolidar substancialmente no evento? Então, eu acho que uma das coisas que eu tenho falado para os clientes às vezes é assim, não vamos brigar com a realidade, vamos precificar a realidade. Isso tem risco de consolidação? Tem. Tem risco, dependendo da jurisdição, onde é que é? Tem. Primeiro, dá conhecimento ao comitê, depois bota no preço. Mas não se surpreende, fica revoltado quando aconteceu o evento, fala assim, o juiz de não sei aonde não podia ter feito isso. Não, isso estava na conta. Ele, assim, não é uma surpresa. Então, assim, eu defendo muito o uso da experiência, né? Uma das coisas que eu defendo, por exemplo, que a documentação de crédito nossa tem que evoluir em função da experiência e isso acontece muito pouco. A força da inércia é muito grande. Mas eu acho que a aprovação de crédito ela precisa se pautar muito pela experiência concreta e não tentar simplesmente fiquei chateado porque o juiz não reconheceu a sessão fiduciária em tal jurisdição. Esse já era um dado, não é para você ficar chateado. Você deu o crédito com essa característica. E tem vários outros aspectos, né? Porque, e também tem a questão do tempo que a Luísa falou, é interessante porque eu advogo muito com reestruturação. E tem uma coisa curiosa, que o STJ tem decidido relativamente bem várias questões. Só que numa recuperação não dá tempo de chegar no STJ. A coisa decide antes. Então, eu tenho precedente do STJ que diz isso. Você não vai ter tempo de usar o precedente do STJ porque não vai chegar até lá a tempo. Esse é outro elemento que tem que ser considerado. Então, como eu falei, eu acho que hoje em dia, talvez sempre tenha sido, mas o crédito é um xadrez. E a Luísa está falando de execução e das dificuldades. Eu sempre olho sobre aquele prisma que eu falei inicialmente. Como é que dá para forçar um acordo? Né? E aí isso passa por você ter uma situação diferente. A gente fazia a recuperação no agro, aí tinha um devedor que 100% passivo dele era ACC. Todo mundo era concursal. Se todo mundo desse concursal, todo mundo é concursal. Todo mundo é concursal, exato. Não tem como fazer diferente. E a mesma coisa com as garantias. Todo mundo tem grão, né? E aí misturado, né? O pessoal não toma cuidado de fazer monitoramento. Então, vai cair todo mundo no mesmo saco. Assim, e por isso, assim, como credor, eu acho que você tem que sempre buscar uma posição única. Eu sou diferente dos demais, por quê? Aí eu acho que as garantias exóticas podem ter um papel importante. Eu sou diferente do resto da turma aqui, por quê? Porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Então, é um pouco como eu vejo. Que foi o que aconteceu muito com a alienação fiduciária no início da implementação dela, porque justamente quem tinha a hipoteca ou quem tinha o penhor, etc., estava num movimento de tentar recuperar, discutir, executar garantia para poder pegar o bem, levar para a asta pública, etc., se fosse uma hipoteca. A alienação fiduciária, você ali notificava, considerava a propriedade, vamos para o leilão. Caramba, veio um rolo compressor. E aí a garantia moderna e mais exótica, não, porque, mas acabou surtindo mais efeito prático, né? Sim. Com certeza. Melhorou, mas ainda a gente enfrenta muita dificuldade. Por exemplo, uma garantia que é super comum, mas para o judiciário é exótica, pela experiência que a gente tem. Alienação fiduciária de ações. Como é que se executa? Assim, a jurisprudência é muito pobre, não tem muito pouco. E cada juiz acha de uma forma. Não... Você pode consolidar a propriedade. Não, você não pode. Você tem que executar. Tem que fazer avaliação prévia. Então, assim, é uma garantia que é muito típica. Nas operações de margin loan são feitas com ações, basicamente. E, assim, quando a ação está listada em bolsa, funciona. Mas quando não está listada, é muito difícil. Se mexer com controle, né? Também tem isso. Então, e eu acho que
mais uma vez, dá para melhorar em termos de documentação, você pode regular um procedimento, vai ter uma avaliação de quem vai ser a avaliação, e muita documentação não tem, mas assim, o judiciário vai ser sempre uma experiência nova. Assim, a média dos juízes nunca vai ter visto antes uma execução de ações de uma empresa fechada. E fora o risco também, né? A gente estava discutindo até numa operação agora, enfim, a empresa super endividada, tem a alienação fiduciária das ações, cara, tem isso e um aval. O aval já, enfim, um pouco, uma operação que a gente não fez, mas chegou lá para a gente no nosso pipe. A alienação fiduciária de ações, como é que você faz nesse caso? Você vai executar, você vai ter que herdar as dívidas também, né? Então, esse é o problema, você não vai herdar as dívidas do cara, os rolos dele com outros sócios. Então, assim, é bem complicado. E deveria ser uma garantia que deveria funcionar super bem, porque talvez seja um instrumento de pressão, deveria ser, né, usado. A empresa do cara. Sim, né? Só que aí o cara vai lá, ele começa a endividar todo esse CNPJ e, entendeu? Sai, esvazia o patrimônio, você fica... Tá torcendo para alguém levar. Exatamente, torcendo para alguém levar. Então, isso acho que tem sido... Né? E aí, falando dessa parte de agora, vamos falar da execução, né? Que é o nosso terceiro ponto aí. A gente falou aqui questão do tempo, a parte do poder judiciário, etc. Mas o que mais você acha que influencia bastante nesse processo? As contrapartes, na verdade, os participantes da estrutura, o agente fiduciário, um administrador ou gestor dos fundos, etc. Como é que vocês veem essa dinâmica hoje, os pontos mais importantes para você ter uma execução mais efetiva, mais satisfatória? Não, começa você, depois eu acho conversar sobre isso também. Eu acho que tem... a gente estava falando ontem e acho que uma das questões que a gente estava falando, o que tem que mudar na regulação ou na lei? Pode até mudar alguma coisa na regulação da lei, mas o que podia melhorar mesmo é a segurança jurídica. É você ter consistência das decisões e, infelizmente, as decisões, especialmente em matéria de reestruturação e recuperação, são muito casuístas, né? É compreensível, em parte, porque você tem aquela empresa que gera empregos e tudo mais, e paga impostos e que está lá e que existe um incentivo grande para salvá-la, né? Isso, às vezes, é feito ao arrepio da lei, ou mesmo ao arrepio da jurisprudência consolidada. Então, se houvesse um pouco mais de segurança nesse aspecto, eu acho que o mercado reagiria de forma eficiente. Outra situação também que atrapalha muito é a assimetria de informação. O devedor sabe muito mais do que você. Então, ele está numa posição muito melhor numa negociação para dizer, eu só posso pagar isso, só posso pagar aquilo. Então, eu acho que também esse é um defeito do sistema nosso. O acesso à informação por parte do credor é mínimo. Depende da boa vontade do devedor. O administrador judicial ajuda de forma limitada, porque também não é o escopo dele, às vezes, fazer isso. Em relação aos prestadores de serviço, eu acho que eles são essenciais e às vezes, desempenham um papel heróico, mas às vezes estão amarrados, né, por escrituras, por exemplo, que tem quórum impossível de atingir. Sim, estou falando agora... Por você, claro. Sentei na cadeira do Lógico, da Oliveira Trust. Mas, por exemplo, a gente tem muitas operações. Teve uma operação que a gente trabalhou 6 meses, ganhando, e já está há 25 anos sem ganhar nada. É uma debênture que o devedor inadimpliu 6 meses, 8 meses depois do lançamento. Parou de pagar tudo, inclusive a gente executou e está trabalhando esse tempo todo e não recebe nada, mas faz parte, ossos do ofício. Sim. Não vamos abandonar. Eu brinco com o pessoal, falo o seguinte, brigar com devedor, brigar com o credor, né, com quem eu represento, os meus investidores, é péssimo, isso jamais. Agora, brigar contra devedor, não vai nem para o contencioso, vai para o currículo. Eu falo, porque faz parte do aprendizado. Então, não vamos deixar nunca de executar ou cobrar um crédito como se fosse nosso, porque faz parte do nosso papel. Eu acho esse um ponto muito importante. Uma vez eu estava falando com o pessoal de banco, eu perguntei qual é o critério que você usa para selecionar um agente fiduciário para o seu serviço. Não, a gente pega os melhores prestadores e vê preço e tal. Mas aí eu falei, tá,
por que vocês não fazem uma tabela falando assim, como esse prestador de serviço se comportou no default? Eu acho que esse deve ser o único critério. Como essa pessoa estava quando deu problema? Ela lavou as mãos? Renunciou? Eu acho que esse é o critério. Tem não sei quantas emissões, volume de tanto, tem tecnologia, ótimo, acho que isso aqui tem que ter. Mas eu acho que o contratante do agente fiduciário tem que falar assim, e nos outros problemas, como é que você se comportou? Esse tema do seguro que a Luísa falou, eu tenho defendido há algum tempo, ele está até em possível gestação, né? E é fundamental, porque é uma simetria muito grande você esperar que, como a Luísa falou, uma pessoa física já está frustrada pelo não pagamento, vai botar mais dinheiro para lutar contra um devedor que contratou 3 advogados, 2 assessores financeiros, 7, assim, no mundo de litigation finance, o pessoal fala muito da paridade de armas, né? Nesse mundo nosso, a gente também tem que ter um mínimo de paridade de armas. E começa pelo assessor financeiro. A gente, por exemplo, sofre agora porque virou uma moda. Não, agora o advogado tem que ficar no risco 100%. Os últimos pedidos de proposta para debênture é isso. Assim, eu posso pegar uma operação no risco. Eu não posso pegar 2 operações no risco. Porque eu trabalho no escritório que tem que pagar vários boletos, né? E aí você vai limitar. E se é preço e advogado que toma risco, pode ser qualquer advogado, né? Então, eu acho que a gente enfrenta, infelizmente, um problema que vocês enfrentam também, às vezes, que algumas pessoas veem o serviço como um commodity, né? E na recuperação de crédito é tudo menos commodity. E, Bernardo, 90%, 95% das operações serão pagas sim. pontualmente. Então, Luiz, vamos lá, vamos pegar esse gancho aí. Vamos falar sobre a capacidade do investidor de analisar esse tipo de estrutura. A gente está falando aqui de garantias exóticas, o Bernardo mencionou que hoje já tem um investidor mais qualificado e entendedor desse tipo de garantia exótica. Como é que você vê hoje, está enxergando hoje, a capacidade desse investidor de entender, de avaliar, de precificar adequadamente um aporte, um investimento numa operação estruturada que contemple garantias exóticas? Bom, eu acho que a capacidade hoje do investidor, obviamente, está bem maior, né? Bem maior, assim, até por conta de dados e tudo, né? Mas eu acho que também tem um outro lado também mais complicado, quando você pensa assim, cases grandes que aconteceram, né? Grandes problemas que aconteceram, Light, Americanas, enfim, todos esses problemas, eu acho que está todo mundo um pouco mais acuado, especialmente quando você pensa ali em investidores mais talvez com um perfil ali mais high grade, alguma coisa assim. Eu acho que quando você vai mais para o high yield, para um special situations, é claro que ele tem mais estômago para fazer. Mas é claro que a taxa tem que refletir, né, nisso. Então, não adianta chegar para um investidor nosso ali de special situations e falar, olha, vai ser uma taxa de 25% ao ano para um risco de uma empresa que pode ir à falência. Pô, ele não vai topar. Então, assim, acho que essa questão até, Freitas, acho que dessas... Falando um pouco até, misturando aqui um pouco os temas, nós falando um pouco de garantia exótica, né? Então, até mesmo nessas operações, que eu acho que os investidores, eles têm apetite para entrar com um pequeno risco ali, talvez 5% do seu portfólio, que normalmente é o percentual ali de patrimônio, né, do próprio investidor, que ele gosta de colocar num risco de special situations, alguma coisa. Você olhar operações ali cada vez com taxas até um pouco menores, taxas que eu falo assim, taxas de papel, né? Você bota lá, se você der mais 15, o devedor não paga, então você está tendo que arranjar ali, fazer arranjos ali mais criativos para você poder compensar essa taxa e ter um retorno maior. Então, por exemplo, algumas até garantias que a gente tem visto e que são muito aceitas aí pelos investidores. Os investidores falam, poxa, que legal essa estrutura que você pensou. Então, eventualmente, assim, uma empresa devedora que está numa situação ali meio complicada, ela precisa ali de um capital de giro momentâneo para poder se refazer ali, pelo menos dar uma maquiada ali, uma maquiada boa, né? Que eu falo. Maquiada boa, não, tipo assim, realmente para tentar... Não vou falar necessariamente um turnaround, mas assim, mas é uma empresa... uma empresa que possa ter ali um melhorar futuro. Melhorar os indicadores e tudo. Quando você pensa nisso, por exemplo, mas ela vai fazer um M&A aqui agora.
você pegar ali, eventualmente, um kicker como uma garantia, ou mesmo pegar uma cessão fiduciária de recebível, decorrente de um M&A, por exemplo, está super na moda agora quando você fala de distressed junto com M&A também, né? Um tema super aí em voga também. Então, você tentar olhar por aí para a composição de taxa. Então, acho que tem um público específico, né? Pelo menos quando você já olha... nichados ali, um nicho específico de investidor já... Que já é nichado para isso. Mas, realmente, a gente passar uma operação high yield para um público alvo geral é muito complicado, entendeu? Porque tem uma chance grande de azedar a operação, de dar um problema ali, e aí, enfim, aí fica aquela questão meio marcada, né? Poxa, mas eu estava aqui em Light e, poxa, tive um problema, entrei em Americanas, Então, assim, acho que o público-alvo desse tipo de operação, talvez com mais retorno, ainda seja mais um investidor profissional, o público, entendeu? Então, acho que os investidores profissionais estão mais... os profissionais qualificados também, mas dependendo muito do público, né? Então, é um qualificado ali, já talvez com histórico, um track record. Com um histórico maior e tal. Mas, assim, eu acho que não é óbvio isso. Até porque, né, hoje, se você vai olhar hoje, né, o retrato de hoje, você vai investir numa NTNB, a NTNB está ganhando. Então, você vai botar nisso ou vai botar num crédito que vai pagar ali um CDI mais 2, CDI mais 3, e com o risco todo de crédito, né? Então, eu acho que também, pensando aqui um pouco em investidor, acho que os investidores têm buscado muito sair da via FDIC. O FDIC está protegido, na RJ, que a gente não sabe até quando, né? Também. Hoje está, mas enfim, a gente não sabe, né, Bernardo, até quando vai estar também. Não, Eu vi uma jurisprudência maluca aí dizer que não, sessão de crédito agora você tem que entrar no concurso, né? Quando você compra e vende alguma coisa, você tem que entrar no concurso, mas enfim. Então, acho que também tem isso, tem uma mudança de produto visando também essa proteção. Então, acho que os FDICs, por exemplo, acho que estão bem em voga e eu acho que vão continuar, né? Por conta da proteção toda. E aí o investidor, ele entra, né? Essa segregação patrimonial é importante também do que o FDIC proporciona. Exatamente. Mas você vai olhar... eu acho que no geral é isso, assim. Eu acho que o raio de distressed ali, eu acho que estão mais puxados para algo, um investidor talvez mais habilitado, né? com mais coraça, né? Para ver ali o pior eventualmente acontecendo. E passando a pergunta para você, Bernardo, você acha que, inclusive, a tecnologia que hoje o mercado possui de analisar em tempo real, basicamente, algumas estruturas, algumas garantias, pode ajudar também nessa captação para investidores? Não, sem dúvida, acho que a gente está vivendo... o Brasil ele é muito eficiente em várias coisas, né? O sistema bancário é muito eficiente em alguns aspectos. A gente vai viver agora a implementação da duplicata estrutural, né? Que Verdade. vai adicionar uma camada de segurança enorme, né? Não vai ter mais duplicata fria, né? Imagina, isso aí tem um impacto grande. Então, acho que tudo isso é viabilizado pela tecnologia, né? Tanto análise preditiva, quanto você ter certeza que você não vai ter nada, uma duplicata fria, uma coisa desse tipo. E eu acho que facilita também o trabalho às vezes, do custodiante. Tem certos casos, talvez, que você queira e possa, né, fazer a auditoria não mais por amostragem. A tecnologia te permita olhar o lastro integralmente, toda a ponta. Então, acho que isso tende a melhorar. Eu acho que isso é uma tendência positiva, especialmente no pulverizado, que é onde acho que a tecnologia pode fazer mais diferença. No não pulverizado, a gente, como a Luísa falou e você falou, a questão da segregação é importante. A gente tem visto muita operação de sale leaseback, né? De qualquer coisa, né? De fazenda, participação acionária, que é justamente isso. Ela é uma garantia, mas ela implica na transferência, e aí não uma transferência resolúvel, como é a garantia fiduciária, uma transferência efetiva. Tem as ineficiências de custo de transação, mas assim, a gente tem visto uma preferência, talvez essa seja a garantia exótica mais na moda aí, pelo menos no que eu tenho visto. Que na verdade, você já passa a propriedade por nome do credor. Dá uma opção do sujeito comprar de volta. Num preço mais barato exatamente. de mercado, porque na verdade é
pelo custo da operação mais do empréstimo mais a taxa de juros, né? Exatamente. Então, a gente tem visto no agro muito em fazenda, mas tem até, assim como eu falei, tem participação societária que serve para isso. O cara vira dono provisório de uma empresa para sair e depois devolve, né? Então, é interessante. Mas sobre o ponto anterior do mercado, eu acho que a gente tem um mercado muito sofisticado na parte de gestão, né? Eu, assim, não vou falar da profissão, mas, assim, eu acho que só emprega mais advogado estudar advocacia, porque a quantidade de advogado que tem em gestora hoje em dia, não, Luísa? Então, essa parte de avaliar esse risco, acho que a gente vai bem. É que existem outras pressões que são mais difíceis, né? Existe a pressão comercial de você alocar dinheiro, se você está muito captado, que influencia negativamente. Existe a pressão da marcação da cota, que causa uma reação, às vezes é meio intempestiva, a pessoa quer tomar uma reação meio bombástica, às vezes não uma reação estratégica, porque a cota machucou. Então, acho que tem que ter muito sangue frio nessas horas, mas a capacidade analítica, eu acho, da nossa indústria de fundo é muito boa. Assim, e justamente quando você começa a juntar, que é o que a JGP Crédito faz e todas as outras, o analista de crédito, com o analista jurídico, com uma pessoa de tecnologia, tal, essa multidisciplinaridade que, enfim, é uma característica de várias indústrias, até da sua, né? Vocês têm lá programador, tem advogado e tal. Tem mais de 80 advogados, tá? Tem mais de 80 advogados. Então, também é um grande empregador dos advogados aí. Meus caros, o assunto é fantástico, já tomei 3 puxões de orelha aqui, porque passamos um pouco do tempo, mas assim, por mim conversava mais 2 horas aqui, foi muito, muito agradável. Então, assim, queria agradecer, Luísa, Bernardo, foi fantástico passar aí, se quiserem fazer alguma consideração final, mas dizer que gostei muito do bate-papo, foi fantástico, assunto muito legal, pelo menos da minha grande satisfação aqui. Por favor, não, Luísa. tá ótimo. Bom, muito obrigada aí de novo pelo convite, Freitas. É sempre um prazer aí discutir todo o tema aí relacionado a crédito. Acho que esse tema aí, garantias exóticas, é um tema bem bacana, né? Porque eu acho que a saída hoje para você poder fazer eventualmente uma operação como o Bernardo colocou, uma operação para você se diferenciar ali do todo, né, dos credores, apesar do que você tem muitos desafios aí, como avaliação, como execuibilidade, entendimento, segurança jurídica, entendimento do judiciário e tudo. Mas, enfim, um grande prazer aí. Muito obrigada pelo convite. Acho que é isso. Estamos juntos aí para melhorar aí esse mercado. Legal, Luiz. Eu penso da mesma forma. Obrigado, Freitas, também pela oportunidade. Eu acho que a gente está vivendo um momento de crescimento que a gente chama no Brasil de crédito privado. E eu acho que a gente está pensando em lei, está pensando em ações de medidas judiciais. Acho que a gente tem que pensar um pouco também em cultura. Cultura dos participantes, agentes, fundos, advogados, porque às vezes a gente acha que cria um custo de transação, uma fricção desnecessária pela falta de coordenação e pela falta de entendimento, às vezes, da função de cada um. Então, acho que o nosso mercado é um desafio enorme. Cultura é sempre um desafio, é o maior desafio que tem, né? Mas eu acho que a gente precisava começar a pensar em melhores práticas, né? Coisas assim que uniformizassem a conduta em eventos desses, de discussão de garantia ou de reestruturação de dívida. Então, eu acho que essa iniciativa de vocês de produzir esse tipo de conteúdo vai muito nesse sentido de ajudar a criar essa cultura. Então, obrigado aí pela oportunidade. Então é isso. Mais um episódio encerrado. Obrigado. Luísa Oswald, sócia da Leto Capital, Bernardo Carneiro, sócio do Lefosse, por esse bate-papo incrível aqui sobre garantias exóticas. E para mais, é só se inscrever aqui no canal e acompanhar. Tem muito mais episódio vindo por aí. Até a próxima.